Oi, meus amores. Então, no nosso papo ancestral de hoje, eu vou falar um pouquinho de trança, gente, das tranças que são tão comuns hoje em dia para nós. Mas a história das tranças, ela tem um significado muito importante, né? Que os escravos faziam rotas com os desenhos, né, das tranças. E eu vou falar para vocês um pouquinho, vou dar uma pequena informação, né, um conteúdo muito enriquecedor, muito interessante sobre as tranças e espero que vocês aproveitem, ok? Você sabia que as tranças eram usadas para ajudar os escravizados a escapar da escravidão? Como a maioria dos escravizados não sabia ler nem escrever, eles precisavam passar informações entre si sem serem descobertos. Então, tiveram uma ideia brilhante: mapear a região de alguma forma. Os escravizados usavam as tranças para passar informações e criar mapas em direção ao norte. Também escondiam arroz em seus cabelos para evitar morrer de fome. Uma mulher negra com um gorro teve a ideia de que as mulheres criassem mapas e enviassem mensagens através de suas tranças. No final do século XVI, as tranças também eram chamadas de caçarolas, para representar os campos de cana-de-açúcar onde os escravizados trabalhavam. Havia muitos estilos de tranças e cada um representava uma informação diferente. As tranças apertadas e curvas na cabeça representavam os caminhos que seriam usados para escapar. Outra curiosidade é que também guardavam ouro em suas tranças e escondiam sementes que ajudariam na sobrevivência após a fuga. Usavam as sementes para plantar e começar a cultivar quando fossem libertados. As tranças conhecidas como cornrows eram outro tipo e a melhor forma de não despertar suspeitas no Senhor, pois ele nunca imaginaria que um penteado significasse que estavam planejando escapar ou passando informações sobre a rota para a fuga. Em outras palavras, todos os nós indicavam pontos de encontro marcados com várias filas de nós na mesma localização, cada um representando um possível caminho. Nesses pontos, eles se reuniam durante a fuga para descobrir onde estavam e assim tomar decisões.